Estamos live? Não, eu acho que ela vai te lançar em tela cheia. Estamos online. Sim, já estamos, 20 segundos ao vivo. Então, vamos começar. Bom dia, boa tarde já. Sou a Alexandra Joy Forman, diretora e fundadora do Instituto Urca e do projeto Aguanabara, Território Urca, que tem o objetivo de preservar, salvaguardar e promover a paisagem cultural e socioambiental do território da Baía de Guanabara. Os encontros da Guanabara são uma realização do Instituto Urca, da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura. Recebemos o apoio do 2º Congresso Internacional das Humanidades Digitais, do qual somos co-organizadores, e do Labo Guide Unirio, e a parceria de muitas pessoas e instituições, como o IED, o RUMAR, o Bahia Viva, o Instituto Mar Urbano e o Instituto Ecoflora. Estamos aqui na pluralversidade, como falou a Lúcia Santella há pouco, para pular os muros da academia, para justamente incluir as vozes dos praticantes, moradores, mergulhadores e alpinistas, estudiosos e frequentadores, numa troca de conhecimentos. O território entre a montanha e o mar é o nosso bem comum. Nesse momento tão difícil para nós, numa encruzilhada como nenhuma que já vimos antes, caminhamos de mãos dadas. A programação dos encontros costura uma linha narrativa que atravessa o território. Começamos em poucos momentos com soluções e sustentabilidade, o exemplo do Pão de Açúcar, moderado por Sábio Teixeira, com Luiz Azevedo, Marcelo Barros de Andrade, André Ilha e Caio Salles. Na terça, dia 13, teremos Memórias e Acervos Coletivos de Afetos Geográficos, moderado por o Jair Martins de Miranda. Na quarta, Ciência, Cidadãos e Curiosidades da Baía de Guanabara, mediado por Denise Tenenbaum. Paisagens sonoros, o território para o ouvinte, será na quinta-feira, apresentado pela Juliano Obit, e a gente termina na sexta com Entre a Montanha e o Mar, a paisagem cultural e urbana, com a Ilana Strozenberg como mediadora. Com isso, apresento o nosso parceiro Domingos Sábio Teixeira, diretor-presidente do Instituto Ecoflora de Atividades Ambientais, criador do projeto Pão de Açúcar Verde, adotante como pessoa física há 19 anos de 2,5 hectares nas faces leste e sul do Pão de Açúcar, onde já plantou cerca de 8.000 mudas de espécies da Mata Atlântica. Sábio Teixeira é um humano exemplar. Ele foi a primeira pessoa que nós entrevistamos entre os nossos 60 entrevistas de pessoas que trabalham e moram no bairro da Urca. Ele é amigo, cuidador das trilhas e encostas da natureza e, portanto, do planeta. Deixo a palavra com você, Sábio. Obrigado, Alexandre, pela generosidade aí da sua apresentação. Vamos iniciar, então, aqui o nosso Soluções de Sustentabilidade, nossa mesa, né, aqui no evento. Eu vou começar apresentando aí, então, a minha parte, vamos dizer assim, né, no evento, que é o Retorno da Mata Atlântica à face leste reflorestada, onde eu vou demonstrar um pouquinho dessa história que ocorre já aí desde 2002, uma história de amor à natureza também, né, de cuidado, de vontade de ver aquele trecho do Pão de Açúcar melhor, reflorestado de novo, no que é possível, né? E que no que não é possível, cuidado, né? E mantido para que ele tenha de novo ali aquela paisagem panorâmica, agradável, como foi no passado, né? Até o início do século XX, nós tínhamos ali uma paisagem exuberante. É só ver fotos antigas que a gente tem essa noção bem clara de como era aquela face leste do Pão de Açúcar. A partir de algum momento, essa cultura de balão, principalmente, né,
ela mudou completamente aquele panorama, instalando ali um ciclo de destruição, literalmente falando, né? Porque os incêndios provocados aí pelos balões, eles fazem essa troca nociva, né? E perversa para aquele ambiente. Então, começando aí, essa é a nossa tela inicial. Esse é o nosso lema hoje, né, como uma máxima que nós carregamos no Instituto Ecoflora, uma jornada em prol do meio ambiente. A minha atuação nessa área começou como um montanhista, né, que usufruía apenas do meio ambiente daquela região, e, em dado momento, eu resolvi, assistindo esses incêndios periódicos, né, resolvi fazer algo a respeito. Então, o projeto Pão de Açúcar Verde foi criado em 2002, com o objetivo de reflorestar partes do costão e do grotão do Pão de Açúcar, ambos na face leste. Posteriormente, foi incluída também uma outra área na face sul, e hoje a gente tem lá 2,5 hectares plantados, ou melhor dizendo, adotados, né? Obviamente, plantados no que é possível, né? Porque nós temos uma região bem complicada, com muito costão rochoso, com um ambiente geral bastante, vamos dizer assim, inóspito, né? E onde essa tarefa não é nada facilitada. Em 2006 foi criado o Mona Pão de Açúcar, que deu uma, vamos dizer assim, uma organizada para efeito mais, assim, em geral, né? E especialmente o efeito interno daquela região, porque tínhamos um problema ali de titularidade e de uma influência muito forte do Exército, né? Então, as pessoas não tinham essa clareza de quem era a titularidade dessa região, e, com isso, havia uma dificuldade também de manutenção, né, de cuidado, enfim, quem era, de fato, o responsável. Em 2004, nós começamos os mutirões de plantio, ou seja, a partir desse ano, eu comecei a ampliar esse trabalho, abrir para que outras pessoas pudessem participar também, e, com isso, os montanhistas, naturalmente, foram os primeiros a serem convidados, né, e também a participarem desse movimento, com uma forte adesão, com também o apoio da FEMERGE, e sempre, desde o início, lá em 2002, com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nossa parceira, que fornece as mudas. Aí, alguns eventos, alguns mutirões, alguns deles, esse de baixo aqui à esquerda, a gente levou 300 mudas nesse mutirão aí, lá para a face leste, mais especificamente para o grotão da face leste, né? De modo que eu queria destacar aqui o grande apoio que eu sempre recebi dos clubes de montanhismo. Ele foi fundamental para que a gente tivesse o sucesso que teve na recuperação daquela área. Obviamente que a gente não pode caminhar sozinho, nem deve, né? E nesses 19 anos aí de atividades, tivemos muitos parceiros que nos ajudaram muito nessa jornada, né? O Noble e a Sática, que foram pessoas que me incentivaram no início, me apoiaram. Mário Sena também, que foi um grande apoiador. Cissa Biasoli também, uma companheira aí que foi super importante nesse processo, como apoiadora também. Pedro Caralta também, um cara de ciência, né, um senhor aí de ciência, mas que sempre muito atento, né, a essa região, porque ele fez um trabalho de levantamento dessas encostas do Pão de Açúcar nos anos 70, eu acho, né? Então, quando ele soube que eu estava trabalhando aí, ele ficou muito animado, muito empolgado, né? E ele resolveu me ajudar também, publicamos um trabalho juntos, e, enfim, foi um grande prazer conviver com o Pedro Caralta, uma pessoa muito generosa, né? Uma pessoa muito participativa, aí, que tinha esse olhar atento para o Pão de Açúcar,
e quando ele pôde, ele chegou junto e ajudou. Denise Tomé também, nossa companheira do Vale Verdejante, e que também temos um projeto em comum, atuando aqui e também lá em Vassouras, no Vale Verdejante. A adoção oficial ela veio em 2010, né, depois de 4 anos de trabalho, melhor dizendo, 6 anos de trabalho, e aí nós temos aí o secretário, né, o Muniz, Marcelo, gestor do MONA, e mais algumas pessoas. Foi quando eu comecei uma parceria oficial com a prefeitura, regularizando o trabalho, né, oficializando o trabalho. A gente já falou também, né, foram cerca de 8 mil mudas até aqui, né, apesar da área ser relativamente grande, a gente tem que lembrar sempre que é uma área de encosta, com pouco solo, né, tem alguns trechos com bom solo, mas a maioria, talvez, da área seja de solo raso, solo pobre, com todos aqueles agravantes, né, de ser à beira-mar, né, com salinidade, maresia e outras coisas também. Aí algumas homenagens que a gente recebeu ao longo desses 19 anos, né, de trajetória nessa região. Inclusive a última, agora em 2019, né, que foi a moção de aplauso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Uma curiosidade interessante sobre esse trabalho, né, foi que ao longo do desenvolvimento dele, eu fui encontrando muitas balas de canhão, né, fragmentadas e inteiras, né? E em algum momento a Fortaleza de São João se interessou por esse material para colocar lá no museu que eles têm, e eles fizeram lá uma ida à face leste, lá no Grotão, lá embaixo, né, para recolher parte desse material, porque também eu joguei algumas mar adentro, lá, mar abaixo, porque outros militares que foram lá da Fortaleza, do Forte de Copacabana, eles disseram que poderia explodir e tal, enfim, acharam que era arriscado, pediram que eu jogasse, né, que eu, enfim, jogasse no mar. Mas essas são as inteiras, mas existem muitos fragmentos dessas espalhados para aquela região, e eles foram recolhidos ao longo desses anos todos. Aqui a gente tem um panorama, né, da face leste do Costão e do Grotão, Costão e Grotão, antes desse trabalho e depois desse trabalho. Eu não trabalhei sozinho nessa região, né, não trabalho sozinho. Como eu disse lá no início, né, o Nobile, enfim, o Mário Sena também tem um pequeno trecho adotado, né, extraoficialmente. Muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas colaboraram, né, chegaram junto, e, enfim, compraram esse desafio junto comigo. Mas a gente pode ver, né, que nessa foto da esquerda, dos anos 80, talvez, início dos 80, eu acho, que essa parte mais amarelada que aparece aí, né, tudo isso é o capim colonião, né, essa grande espécie, né, exótica, invasora, danosa demais ao meio ambiente. Ela se instala, coloniza rapidamente e ela é grande propagadora de incêndios. Então, esse ciclo, como eu já mencionei no início, né, era um ciclo perverso, um ciclo que se repetia por causa da forte cultura de balões que tínhamos aqui no Rio. Aliás, ainda tem, né? Domingo mesmo, eu vi um balão caindo ali próximo do Parque Paisagem Carioca, né? Aparentemente ele foi cair lá em Copacabana, no Leme, sempre com grande risco, né? Seja para o meio ambiente, seja para o próprio residências, né? Indústria, né? Obviamente. É uma atividade proibida, né? E eles continuam soltando, enfim, realmente uma pequena tragédia isso, né? Porque nós tivemos recentemente, né, um incêndio lá no Pão de Açúcar e isso foi realmente trágico, né? Como sempre, né? Porque para recuperar isso vai levar anos, né? Sempre com grande prejuízo tanto para a fauna, para a flora quanto para a fauna também, né? Porque as bromélias são grande
concentradores de vida, né, à sua maneira, em miniatura, mas elas têm uma importância muito grande naquele contexto. Avançando um pouquinho, em 2018, nós criamos o Instituto Ecoflora, que foi um avanço aí em relação ao trabalho que a gente vinha fazendo sempre como um coletivo, né? Então, em 2018, a gente ampliou esse escopo do trabalho, né? Ampliou o próprio área de atuação e fizemos essa legalização, né, do projeto Pão de Açúcar Verde, que passou a ser também, né, Instituto Ecoflora, que hoje em dia administra nossos projetos. Então, hoje estamos com um status diferente, mas mantendo o projeto Pão de Açúcar Verde, como sempre, e acreditando que nossa presença ali ainda é muito importante, apesar de termos já cumprido uma trajetória boa, né, com uma boa recuperação da área. Aí a nossa diretoria, a nossa missão, visão de futuro, nossos parceiros, alguns dos parceiros que a gente, nesse momento, ainda tem, outros que nós interrompemos por causa da pandemia, mas continuamos aí de stand-by com alguns projetos. E é isso, meus amigos. Em relação ao projeto Pão de Açúcar Verde, né, nós acreditamos que temos uma missão importante, boa parte dela já cumprida, porque temos esse compromisso com o meio ambiente local, como eu disse, né, os montanhistas sempre frequentaram ali, sempre foram, eu mesmo, né, sou um exemplo disso, e é preciso mais do que usufruir, né, é preciso ter esse olhar generoso em relação ao meio ambiente e fazer a nossa parte, né, porque todos nos beneficiamos disso, né? O meio ambiente é um bem comum, né? É um bem que precisa ser preservado. Esse é o nosso compromisso e acreditamos que devemos continuar nisso, enfim. E há outras etapas a serem cumpridas, obviamente. Todo projeto de reflorestamento, ele não se esgota, vamos dizer assim, no estágio, né? Há sempre mais a ser feito. O próprio incêndio que tivemos no dia 22 de março foi um exemplo disso, né? Queimou cerca de meio hectare de uma área bem preservada, com um grande parque de bromélias, um grande jardim de bromélias, e é uma região que a gente vai começar do zero de novo, né? Fazendo o que é possível fazer, porque é um costão rochoso, mas sempre com esse olhar atento, e com esse olhar de que é preciso fazer a nossa parte aí pelo meio ambiente. Aqui eu encerro a minha fala e vou, em seguida, passar a palavra para o André Ilha, mas antes vou apresentá-lo aqui. Nosso segundo palestrante de hoje é o André Ilha, ambientalista, escalador, fundador do Grupo Ação Ecológica, o GAI, né? Foi presidente do Instituto Estadual de Florestas, o IEF, por 3 vezes aqui no Rio de Janeiro, né? Ex-superintendente de Biodiversidade da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro e ex-diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA. Também, como foi dito no início, é um escalador, montanhista histórico, e ele tem também uma história, vamos dizer assim, bastante íntima, aí com o Pão de Açúcar e com a criação do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Uca, que, para quem não sabe, é uma unidade de conservação municipal, administrada hoje pelo Marcelo Barros de Andrade, que está conosco aqui também. André, com a palavra. Sávio, obrigado. Boa tarde a você, aos meus colegas de mesa e a todos aqueles que estão nos assistindo. Eu tenho participado de muitas lives nessa pandemia, mas eu fico especialmente grato ao convite de participar desta live, porque o tema é muito interessante, me é muito caro. Unindo o Pão de Açúcar, que é uma montanha que eu já subi tantas vezes, e a primeira vez há tanto tempo atrás, e mostrando que o Pão de Açúcar foi palco de alguns exemplos de sustentabilidade que a gente pode oferecer para outras pessoas replicarem em outros pontos, e eu vou contar rapidamente, né, sucintamente, um pouquinho deles dois. E o primeiro deles, de respeito ao que você já falou, que foi a criação do Monumento Natural do Pão de Açúcar, então é importante que se diga o seguinte: eu sou
escalador desde 1974, portanto, já são quase meio século subindo montanhas. A primeira vez que subi o Pão de Açúcar por conta própria foi em 1974, né, justo no ano em que eu comecei a escalar, logo tive o prazer de subi-lo, e sou autor de 5 vias de escalada no Pão de Açúcar, que os escaladores chamam conquistas, né, quando você faz uma nova via de escalada numa montanha, numa parede qualquer. E a primeira delas, a Chaminé do Pão de Açúcar, em 1978, é importante dizer também que lá dentro da Chaminé, eu e o Tunico, Antônio Carlos Magalhães, que era na época morador da Urca, da Ramon Franco, também descobrimos muitos fragmentos daquelas balas de canhão que você mencionou na sua fala, mas que não tinha risco de explodir, porque as balas de canhão daquela época não tinham explosivo, eram balas de ferro maciço, e não sei por que talvez usasse o Pão de Açúcar como alvo, como exercício, mas é uma curiosidade histórica muito interessante. Bem, eu progressivamente fui me envolvendo cada vez mais com a área ambiental, me tornei um ambientalista atuante no final dos anos 80, e em 1990, junto com outros 7 companheiros, fundei o Grupo Ação Ecológica, uma entidade ambientalista baseada no Rio de Janeiro e que está em plena atividade até hoje. Já ocupei diversos cargos, né, de presidente, diretor, etc. Hoje estou só como participante. Mas no próprio ano de criação da unidade, da entidade, do Grupo Ação Ecológica, em 1990, eu e um outro membro dela, o Marcelo Ribeiro, este morador da Urca então, e até hoje mora no mesmo apartamento na Avenida Pasteur, redizimos o projeto para a criação do Parque Estadual do Pão de Açúcar, que era aquilo que a gente pensou no primeiro momento para conferir aos 2 morros, Pão de Açúcar e Morro da Urca, um status de proteção que nos parecia óbvio. Na verdade, esse projeto depois evoluiu para um parque municipal. O GAI ficou lutando 16 anos para que isso ocorresse, e finalmente, em 2006, por decreto, foi criado o Monumento Natural do Pão de Açúcar, o que dá rigorosamente no mesmo, no caso. A proteção que nós esperávamos foi alcançada com esse decreto, e a gente vem colhendo os frutos de uma administração responsável, muito boa, e que há muitos anos, felizmente, está nas mãos do Marcelo Andrade, que é um gestor exemplar, todos nós sabemos disso. Um modelo de gestor de uma unidade de proteção integral, como é o caso do Pão de Açúcar. Nesse meio tempo, o GAI teve lutas históricas com a Companhia do Caminho Aéreo, que gerencia o famoso bondinho, internacionalmente famoso bondinho do Pão de Açúcar. A empresa era uma empresa familiar, constituída já muitas décadas antes, no início do século passado, e toda hora aparecia com sucessivos projetos extremamente invasivos, que seriam extremamente danosos ao meio ambiente local. Esses projetos envolviam coisas, algumas verdadeiramente delirantes, como um bondinho, um trenzinho que sairia da pista Cláudio Coutinho e subiria em zigue-zague pela encosta, levando turistas até o topo do Morro da Urca. Teve um outro especialmente rumoroso que visava criar, na mata entre os 2 morros, um anfiteatro e com bares, banheiros e bonequinhos do Maurício de Souza, e por isso o nome desse projeto era o Parque da Mônica, e por aí vai. Eram projetos muito invasivos e a gente tinha um histórico de embates permanentes com a Companhia do Caminho Aéreo, sendo esses embates mediados pela prefeitura de alguma forma. Nós, felizmente, conseguimos deter todos esses projetos, e a criação da unidade de conservação em 2006 congelou, no atual perímetro, as instalações da empresa, tanto no Morro da Urca como no topo do Pão de Açúcar. Mas, independente disso, independente desse congelamento motivado pelo ato legal, é importante que a gente note que houve uma espetacular mudança de postura da empresa com relação a esse imenso patrimônio natural no qual ela está inserida. Já agora,
né, em 2021, há mais de um século. A empresa contratou novos conselheiros, novos colaboradores, que mostraram que a existência daquela mata não deveria ser considerado como um obstáculo à expansão da empresa, mas sim como um ativo a ser valorizado pela empresa, mostrando que as suas instalações, que são um exemplo internacional de gestão de instalações turísticas, muitos se beneficiariam do fato de estarem inseridas dentro de uma unidade de conservação de proteção integral no bioma Mata Atlântica. Ou seja, a partir do momento em que a empresa mudou a sua postura de ver a mata como um espaço a ser explorado, como um empecilho à ampliação de suas atividades, e ela passou a ver como um fator que agregava valor ao seu empreendimento, e que, com isso, daria um atrativo a mais para os turistas que ali frequentam, foi muito legal essa mudança. E, desde então, a empresa passou a apoiar ativamente a gestão do monumento natural, o Marcelo pode falar muito melhor sobre isso, e também ao brilhante trabalho de reflorestamento que vem sendo liderado pelo Sávio, mas com a participação de tantas outras pessoas ao longo do tempo, como já foi dito antes. Então, esse é o primeiro exemplo de sustentabilidade. A mudança de percepção de uma grande empresa, de uma empresa sólida, estabelecida, no sentido de valorizar o meio ambiente no seu entorno, ao invés de vê-lo como um empecilho. Então, esse exemplo o Pão de Açúcar pode dar para muitos outros lugares onde há conflitos com empresas que, se mudassem a sua atividade, ou melhor, se mudassem a forma da prática da sua atividade, elas ganhariam muito, não agrediriam o meio ambiente e agregariam valor aos seus negócios. E o segundo exemplo que o Pão de Açúcar pode dar para todos de sustentabilidade foi o desenvolvimento de uma ferramenta metodológica que talvez não seja inovadora no seu conceito, mas na sua forma foi muito interessante como ela foi desenvolvida, pelos próprios montanhistas. Montanhistas estes, né, sabe, como você, como eu, que usufruem do meio ambiente, mas eu acredito que tem dado, ao longo das décadas, muito em troca ao Pão de Açúcar, ao Morro da Urca e a outros pontos da cidade, do estado do Rio de Janeiro, né, mostrando que são usuários conscientes e que valorizam o meio onde a sua atividade é praticada. Essa ferramenta que eu me referi, nós batizamos de seminários de mínimo impacto, que basicamente era o seguinte: tendo em vista conflitos entre vias de escalada e conflitos entre a existência dessas vias de escalada e a vegetação das encostas do Pão de Açúcar, visava conciliar de forma ordenada, colocada muito claramente no papel, a prática da atividade com a preservação dessas espécies rupícolas, particularmente aquelas que ocorrem na encosta sul, que é onde há, por causa da maior umidade, menor incidência de raios solares, há uma diversidade maior e a presença de espécies raras e endêmicas de orquídeas, bromélias e de plantas de outras famílias botânicas. Esse seminário de mínimo impacto, que foi realizado em 2002, promovido pela Federação de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro, a FEMERGE, portanto, 4 anos antes da criação do monumento natural, importante que se diga isso, era o seguinte: foi apresentado um documento básico, inicial, para a gente ter como começar, ter de onde começar a discussão, mostrando sugerindo onde deveria haver, poderia haver novas vias de escalada, onde não poderia, e onde poderia haver, no entanto, com algumas restrições. Esse seminário foi levado a cabo nas instalações do Parque Nacional da Tijuca, contou com a participação de técnicos, especialistas em encostas de vegetação rupícola, que ocorrem em encostas rochosas, e dos escaladores, e daí saiu um documento consensual fazendo um zoneamento, digamos assim, ecológico das encostas do Pão de Açúcar, e esse documento foi levado para dentro do plano de manejo do
quando ele foi criado, naturalmente, né, anos depois do futuro monumento natural da URC do Pão de Açúcar. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que pode ser replicada para diversas outras unidades, e eu fiz isso no INEA, usei exatamente ela, e o produto de cada um dos seminários foi levado integralmente para dentro do capítulo de uso público dos parques estaduais da Pedra Branca, da Serra da Tiririca e dos Três Picos, que são os parques estaduais do Rio de Janeiro, onde a atividade de escalada é significativa, mas ela também poderia ser aplicada para qualquer outra atividade em qualquer outra unidade de conservação, pela sua simplicidade. E o fato de que o documento produzido foi um documento consensual entre usuários e, no caso, não gestores, porque ainda não havia o monumento, como eu disse, mas entre técnicos que militam na área ambiental e que têm uma preocupação especial e um conhecimento muito grande da dinâmica das espécies de fauna e flora que ocorrem nos paredões rochosos do Rio de Janeiro e em outros lugares, ele é muito eficiente, porque se você tem um documento consensual que foi discutido democraticamente de forma aberta, ele é muito mais respeitado do que um documento que tenha vindo de cima para baixo de forma impositiva. Eu costumo dizer que os produtos dos seminários de mínimo impacto são muito mais eficientes do que você ter um fiscal escondido atrás de cada árvore, por conta desse caráter participativo, e foram pouquíssimas as transgressões a esse documento desde então, já são 20 anos, né, praticamente, e aquelas que ocorreram, na sua grande maioria, foi por desconhecimento e não por uma vontade deliberada de se transgredir as normas que tinham sido pactuadas. Portanto, Sávio, aqui eu encerro, nosso tempo é curto, até para a gente poder ter um debate ao final, mas esses dois belíssimos exemplos, o território Pão de Açúcar, digamos assim, oferece para todos aqueles que militam na área ambiental, unindo moradores, usuários e gestores de áreas protegidas de uma forma geral. Obrigado. Muito obrigado, André. Ótimo esse panorama, porque conseguimos ver nessa região de um ângulo diferente, né, e com muito mais propriedade. E podemos também, né, obviamente, disseminar um pouco do conhecimento do que aconteceu ali, né? Tem uma longa história, né, o que aconteceu, o resultado que a gente tem hoje. Muito obrigado, André. Eu que agradeço. Vamos escutar agora o Caio Salles, jornalista e mergulhador, coordenador do projeto Verde Mar, pesquisador de ecoturismo e conservação. O Caio vai nos falar sobre território submerso do Pão de Açúcar, ou algo que a gente possa, pelo menos, imaginar assim, né? Porque se a gente tem uma grande rocha, imagina, claro, que ela tem uma continuidade submersa, né? E, obviamente, a Praia Vermelha é uma praia muito demandada, vamos dizer assim, né? Com todos os seus, né, pontos negativos, e o Caio resolveu agir. Com a palavra ao Caio. Bom, boa tarde aí, todas e todos. Antes de tudo, né, uma honra estar participando dessa mesa com tanta história aí relacionada ao Pão de Açúcar, não só ao Pão de Açúcar, mas à conservação ambiental no Rio de Janeiro, né, o Sávio com toda a história, André Ilha, ressaltar também a participação, né, do Marcelo como gestor aí das unidades de conservação que fazem parte dessa região, o Mona Pão de Açúcar e o Parque Paisagem Carioca. Como o André falou, é realmente um exemplo, né, de servidor público, e valorizar o servidor público é muito importante nos momentos atuais. Também não posso deixar passar para a gente não normalizar a quantidade de mortes que a gente tem tido, né, esses dias por conta da pandemia. Então, manifestar aqui minha solidariedade a todas as vítimas e parentes e familiares dessa pandemia que a gente está vivendo. E eu acho que é importante a gente sempre lembrar isso, para a gente não normalizar a situação que a gente está vivendo, né? Uma situação muito trágica. Mas agora, para falar, né, da parte submersa do Pão de Açúcar, como um exemplo, só para dar uma geral, o Projeto Verde Mar ele surgiu em 2014, eu trabalhei muitos anos em televisão, eu sou jornalista, sou instrutor de mergulho também, e o meu desejo era muito de divulgar
as iniciativas de conservação marinha que existiam pelo mundo, né, e pelo Brasil mais especificamente. E aqui no Rio de Janeiro, a Praia Vermelha, o Costão do Pão de Açúcar, era um lugar que eu costumava mergulhar muito, e comecei a me deparar muito com lixo submerso, né, com lixo marinho. E comecei a reunir amigos com o objetivo de tentar sensibilizar as pessoas a respeito do que estava sendo feito, né, da beleza que tem ali embaixo, antes de tudo, né, algumas fotos aqui atrás, e eu tenho uma apresentaçãozinha para compartilhar também com um pouco das imagens, e tentar juntar algumas forças para dizer, né, mostrar o que tem de beleza submersa, né? O Monumento Natural do Pão de Açúcar, ele termina ali na linha d'água, a parte submersa está na zona de amortecimento, o outro costão da Praia Vermelha está dentro do Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, aí sim uma unidade de conservação de proteção integral que inclui uma área marinha, e se puderem compartilhar aí a apresentação que eu coloquei, porque com o andamento, né, das ações, uma vez por mês a gente começou a reunir amigos, né, mergulhadores, para coletar os resíduos do fundo. Isso acabou virando a minha pesquisa de mestrado, com os dados coletados para tentar identificar qual que é a origem desse lixo que estava vindo ali. Será que a gente pode tentar propor algum tipo de política pública para mitigar o problema, ou pelo menos tentar enfrentar o problema de alguma maneira? E aí, nesse ponto, tive total apoio do Marcelo, e aí passei a integrar a Câmara Técnica de Comunicação do Mona Pão de Açúcar, e a gente começou a pensar em soluções, em alternativas que pudessem enfrentar o problema, né? Como que a gente podia começar a olhar para essa questão submersa, né? A questão que fica longe dos olhos, né? O reflorestamento na face leste fica, de certa forma, mais fácil você mostrar o resultado quando você aponta lá e mostra, olha, aquilo ali era capim colonial e agora né, temos um pouco de vegetação nativa. E a parte submersa não. E aí, nessas conversas e chegando ali para... Deixa eu colocar aqui em tela cheia. A gente começou a conversar e tentar achar uma solução. Como que a gente pode chamar a atenção? Porque tem muito mais do que essa paisagem do Pão de Açúcar do que a gente imagina, né? Ali embaixo é um berçário de vida marinha, tem muitas espécies juvenis, é uma área de alimentação e descanso de tartarugas, né? Principalmente tartaruga verde, Aquelonia midas. Tem muitas espécies de interesse econômico ou ameaçadas, né? Tem uma vida riquíssima submersa, uma vida marinha riquíssima ali nessa área da Praia Vermelha, especificamente também, né, no Costão do Pão de Açúcar, tem muita coisa interessante para se ver. Além, é claro, de ser uma área de turismo e lazer que é icônica da cidade. Para quem não sabe, né, o turismo de mergulho e o mergulho em si, ali na região da Praia Vermelha, é um dos únicos pontos em que se pode mergulhar sem depender de uma embarcação. Você pode entrar a partir da praia mesmo e desfrutar de uma vida marinha riquíssima. E aí, mas ao mesmo tempo, você tem uma pressão muito grande, né, uma pressão antrópica, né, uma pressão do ser humano, tanto da Baía de Guanabara, né, que é a água que sai de lá de dentro da Baía de Guanabara, quanto uma pressão local, com a frequência muito grande, né, uma quantidade muito grande de pessoas que frequentam a praia, produzindo muito resíduo, a própria pesca nos costões. Então, as ações, e aí a gente assumiu um compromisso de uma vez por mês fazer uma ação de limpeza, que na verdade não é uma ação de limpeza, é uma ação de sensibilização, né? Limpar, eu costumo falar, né, que a gente não está, o objetivo não é tentar limpar o fundo do mar, não é tentar acabar com o lixo que tem ali, simplesmente retirando o que tem, porque isso aí vai ser enxugar gelo, mas a gente quer tentar sensibilizar as pessoas que estão ali, que estão acompanhando aquilo, também pelo meu histórico, né, de trabalhar com comunicação, sempre teve produção de vídeo, fotos, a divulgação disso, que acabou atraindo outros projetos de conservação, que passaram a ser parceiros e estarem ali todos os meses, né? A gente passou a integrar um programa internacional chamado Dive Against Debris, que é o mergulho contra detritos, da Fundação Project Aware, e com o compromisso de uma vez por mês mandar os dados, né? O que se encontra, que tipo de resíduo que a gente encontra no fundo do mar ali. E aí, com esses dados, a gente começou a pensar em políticas públicas que possam enfrentar o problema de frente.
uma dessas ideias é a criação do Santuário Marinho da Paisagem Carioca. Antes de entrar um pouco nessa ideia, né, que veio muito com o apoio do Marcelo, e aí tendo a Secretaria do Meio Ambiente do município do Rio também junto, apoiando, a gente tentou, e toda vez que começou a fazer essas ações, tentar envolver o máximo possível de entidades, instituições, projetos que trabalham com a questão da educação e da sensibilização ambiental, né? Como que a gente pode levar isso para as crianças, para as pessoas, e acabou virando, né, uma vez por mês, as ações que a gente faz ali, acaba virando quase que uma feirinha ecológica, né, com vários projetos, mostrando e entretendo as crianças, e ao mesmo tempo levando informação e sensibilizando as pessoas mesmo. E aí, com o apoio muito forte da gestão do Parque Paisagem Carioca e do MONA Pão de Açúcar, a gente veio com a ideia, né, e surgiu a ideia de criar o Santuário Marinho da Paisagem Carioca. O que é isso? Na verdade, não é o Santuário Marinho não é uma figura que existe dentro do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mas é uma experiência que existe em alguns outros lugares no mundo, e aqui no Brasil também tem algumas experiências desse tipo, que seria reunir algumas unidades de conservação que já existem nessa área, o MONA Pão de Açúcar, uma delas, né, principalmente sua zona de amortecimento, mais o Parque Paisagem Carioca e a APA Paisagem Carioca, que é uma área de proteção ambiental, de uso que não é de uso, que é de uso sustentável, né, não é de uso restrito, para a gente tentar criar uma imagem de comunicação, como que a gente rompe um pouco essa barreira para comunicar melhor que aquilo ali é uma área importante, que o que tem embaixo da água ali é muito importante para a biodiversidade marinha como um todo, né, da região, do Rio de Janeiro. E aí surgiu a ideia, né, de criar esse santuário, muito também porque grande parte dos dados que a gente coletou com as ações, né, e com a pesquisa sendo realizada em cima do resíduo sólido submerso, identificou uma presença muito grande de petrechos de pesca numa área que é ali marcada em vermelho, né, do Parque Paisagem Carioca, onde teoricamente seria proibida a pesca, né, porque é uma unidade de conservação de proteção integral. E aí eu comecei, e aí não tanto dentro da pesquisa, não tanto com rigor científico, mas conversar com alguns dos pescadores que frequentavam ali, que estão ali aos fins de semana, ou mesmo durante a semana pescando, fazendo, né, o teu lazer de fim de semana na área do costão do Parque Paisagem Carioca, que é a zona de amortecimento também ali do Pão de Açúcar, e as pessoas não sabiam que estavam dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, muitas vezes não sabem nem o que é uma unidade de conservação e que existem diferenças entre proteção integral, uso sustentável e tudo mais. Então a ideia de se criar o Santuário Marinho era muito mais para tentar atingir essas pessoas, como que a gente chega nessas pessoas e consegue explicar de forma mais clara, mais objetiva, né, e menos complicada, que aquilo ali é uma região importante, é uma área importante, que precisa ter alguma regra, né? E aí agora a gente está em pleno processo de revisão do plano de manejo, né, do MONA Pão de Açúcar, e aí também agradeço mais uma vez aqui ao Marcelo por ter esse olhar para a área marinha, apesar de não estar, né, dentro dos limites do MONA, mas a área marinha tem sido uma preocupação muito grande e a gente tem trocado muitas ideias, e nessa revisão do plano de manejo surgiram algumas ideias, né, como um zoneamento dentro do próprio MONA, onde a pesca é permitida, mas aí a gente consegue fazer um manejo desses resíduos que podem ser, né, linhas, anzóis, que ficam presas no costão e acabam lá causando o que a gente chama de pesca fantasma, né, que é o material que fica lá, continua aprisionando peixes e outros animais marinhos, causando um prejuízo não só para a biodiversidade local, como para a própria pesca, né, e a ideia está amadurecendo, junto com a ideia de criação do Santuário Marinho, que seria justamente essa ideia de criar uma imagem, né, no imaginário das pessoas, de que aquilo ali é um santuário, é um espaço especial e que precisa ser preservado, né, mais do que só conservado, mais do que só olhado como uma área de lazer ou como uma área de diversão, mas ter uma área, ser um espaço bem cuidado, né, e com algumas restrições até para o uso. E aí, a ideia do santuário seria reunir essas 3 unidades de conservação, a área marinha dessas unidades de conservação, para que a gente possa comunicar melhor para as pessoas a importância disso aí.
Então, o objetivo principal do santuário é tornar conhecida e valorizada a biodiversidade e os potenciais de ecoturismo e lazer dessa única unidade de conservação de proteção integral marinha sob gestão do município do Rio de Janeiro. E aí entra uma outra historinha, que essa semana a gente está no ápice dela, é que além dessa região, né, e a ideia do santuário marinho, a gente tem uma outra unidade de conservação de proteção integral marinha na cidade do Rio de Janeiro, essa federal, que é o Monumento Natural das Ilhas Cagarras. E aí o projeto Verde Mar, junto com o projeto Ilhas do Rio, a gente se juntou e montou uma proposta para criar uma grande zona com um reconhecimento internacional, em que é muito importante, né? E aí a gente vai ter aí essa semana um anúncio especial de uma entidade internacional reconhecendo essa área como importante para a biodiversidade, para a conservação e para o engajamento das pessoas na conservação marinha, né? Mais do que olhar para o Mona Pão de Açúcar, ou para o Parque Paisagem Carioca, ou para toda essa região como um lugar de beleza cênica, de importância para a conservação da Mata Atlântica, para um uso público responsável, mas olhar também para o que tem embaixo d'água, né? Porque o que a gente não vê, ou o que a maior parte das pessoas não vê, né? A relação de grande parte das pessoas ali com o mar acaba na praia, no mergulho rápido no mar, e não entra muito para o que a gente chama de cultura oceânica, né? A gente está agora em plena década do oceano, agora de 2021 a 2030, né? A ONU estabeleceu como a década do oceano e a década da restauração, né? E muito interessante ter o Sávio, né? Que trabalha com restauração florestal diretamente no Mona Pão de Açúcar, e o oceano são as décadas aí da ONU, e a gente quer tentar justamente integrar isso, né? E estar junto, porque as coisas não são dissociadas, né? A conservação da Mata Atlântica implica diretamente na conservação da biodiversidade marinha e vice-versa, né? Como diria como diz, né, a Sylvia Earle, no blue, no green, ou, né, sem azul, sem verde. A gente depende de uma coisa integrada, e eu acho que é muito importante e tem sido muito interessante, né, realmente, esse apoio que a gente tem tido da gestão do Mona Pão de Açúcar em olhar para essa área marinha e em como as coisas estão sendo trabalhadas de forma realmente integrada, né? Não à toa, eu sou um mergulhador que olho, né, prioritariamente para a parte submersa, mas eu estou ali no grupo de trabalho da revisão do plano de manejo do Mona Pão de Açúcar, justamente para a gente poder ter um olharzinho para essa área que não a parte terrestre. Então, essa é um pouco da nossa experiência, do nosso trabalho que a gente vem fazendo na região do Mona Pão de Açúcar, e agradecer aí a oportunidade de participar dessa mesa, de estar nesse evento e de estar cuidando um pouco da Baía de Guanabara e tentando levar isso para fora. Eu acho que é mais ou menos isso, e a gente fica aí depois para responder e conversar um pouco mais. E aí, Sávio, vai voltar aí para a sala? Eu posso ficar enrolando aqui, vou falar de um monte de coisa. O que a gente tem? Enrolando não, tem bastante coisa para falar, mas assim que o Sávio voltar, a gente continua. E assim, é realmente um prazer estar aqui com o André Ilha, um cara que 74 estava escalando o Pão de Açúcar para mim, né? E o Sávio está desde a década de 80 fazendo esse trabalho de restauração no Pão de Açúcar. Realmente muito bom. É um lugar que meus filhos vão, tenho 2 filhos pequenos e eu vou quase todos os dias, né? O Mona Pão de Açúcar é um lugar que eu frequento muito. A gente vai lá procurar saci e curupira direto, e é muito, muito legal tá fazendo parte dessa história e tá junto com pessoas tão interessantes, né? Assim, então, com tanta história e com um trabalho tão rico sendo realizado. Para falar um pouco mais, o Sávio pedindo, né, para eu falar um pouco mais sobre o projeto do Santuário Marinho, a ideia... Bom, Sávio, voltando aí. O projeto do Santuário ele ainda está em tramitação, né? Foi uma ideia que surgiu aí
em 2019, a gente, o ano passado, trabalhou, veio pandemia, a gente parou com tudo, e agora a gente está retomando a ideia de criação do santuário justamente para a coisa não se apagar, né? E, na verdade, não depende da criação do santuário para que a gente olhe com cuidado para essa área. É que eu acho que, né, eu como comunicador, eu enxergo o santuário como uma oportunidade de se falar mais a respeito da importância da biodiversidade marinha dessa região. Beleza? Oficializa, né? E também isso traz um olhar mais do poder público, né? E, enfim, tem uma divulgação mais diferenciada, né? Muito obrigado, Caio. Valeu, Sávio. A gente vai ouvir agora a Luísa Azevedo, bióloga, doutoranda no programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, pesquisadora das comunidades de planta sobre afloramentos rochosos, os famosos Inselbergs. O tema dela vai ser ilhas terrestres, o que são e qual a sua importância. Fica à vontade, Luísa. Então, boa tarde a todos. A gente fez esse mergulho maravilhoso aí no fundo do mar, nas profundezas do Pão de Açúcar, e agora a gente volta para a superfície. E eu vou falar um pouquinho aqui do meu objeto de tese, de doutorado, que tem sobre orientação o professor Danilo Neves, lá na UFMG. Então, primeiro, o que são as ilhas terrestres, né? Antes de a gente responder essa pergunta, a gente tem que voltar para o que são as ilhas oceânicas. Então, essas ilhas clássicas, né, são porções de terra cobertas por água por todos os lados, né? E aí as ilhas terrestres já estão na parte mais continental, em que a gente observa porções de terra também mais elevadas e destacadas na paisagem, e que tem uma série de condições aqui climáticas, de plantas e bichos, né, diferentes da região da parte do entorno, e tudo isso vai gerar esse isolamento ecológico, né, esse isolamento climático, caracterizando, então, ilhas terrestres. E aí, dentro das ilhas terrestres, a gente tem os afloramentos rochosos, que são grandes blocos de rocha, né, que afloram na superfície. E dentro, então, dos afloramentos, a gente tem o termo Inselbergs, que foi um termo cunhado em 1900 por um alemão, que significa ilha de montanha. Então, são esses blocos de rocha, esses monolitos, que surgem abruptamente na paisagem. E pelo fato do granito do gneiss serem rochas muito duras e abundantes na superfície terrestre, é muito comum a gente encontrar Inselbergs de origem granítica e gneisska. E o Inselberg, curiosamente, mais famoso, né, do mundo é o Pão de Açúcar. E justamente por esse formato icônico, né, e icônico também, deu a origem a uma terminologia. Então, nós, pesquisadores desses afloramentos, a gente acaba chamando vários outros Inselbergs de pães de açúcar, todos que têm esse formato do tipo Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Então, quando a gente olha o território brasileiro, a gente tem milhares de pães de açúcar, né, trazendo um pedacinho do Rio distribuído aí ao longo do nosso país, principalmente aqui no leste do Brasil, no domínio da Mata Atlântica, da Caatinga, e também no domínio amazônico, lá no norte do país. Trazendo também o Rio novamente como exemplo, quando a gente pega o Cristo Redentor, que é uma das 7 maravilhas do mundo, a gente às vezes bota ela dentro de um globo com flocos de neve, né? E esquece de contextualizar onde que o Cristo realmente está. Então, ele está também sobre um pão de açúcar, sobre um Inselberg. E, normalmente, a forma desses afloramentos ela é mais valorizada do que o conteúdo, né? E são formas realmente fantásticas, sinuosas, traz essa ideia de mares de morros, né? Muito bonito. Mas a gente acaba esquecendo de falar um pouco sobre o que tem sobre essas rochas, né? O que está em cima dessas pedras. E é até fácil de entender porque que a maior parte das pessoas acha que não tem nada, que é só uma rocha nua, que não tem nenhuma planta lá em cima, muito menos árvore, porque a escala é diferente, né? Então, aqui tem 2 pessoas de escala, é uma escala muito gigantesca, assim. Em qualquer planta vira como se fosse um vírus, uma coisa invisível. Mas chegando perto e com um olhar mais aguçado, mais atento, a gente vê, por exemplo, que esse paredão é cheio de bromélias muito grandes que ocupam aqui essa porção da rocha. Então, nos Inselbergs, a gente tem diferentes ambientes, né? Tem a rocha exposta, tem matas isoladas na encosta, no topo, e a parte da matriz, que é de Mata Atlântica, o Caatinga, aqui no sudeste do Brasil,
ou quando essa matriz já foi descaracterizada, a gente também encontra uma matriz de pastagens, por exemplo. E aí, do topo dos afloramentos, a gente vê que é realmente um ambiente insular, diferenciado do entorno, mais elevado na paisagem, né? As encostas são muito íngremes, como foi falado pelos outros apresentadores, e tem pouco solo, muita vegetação. A água que cai aqui é rapidamente escoada, também altas temperaturas, ventos muito fortes, incidência solar, e todos esses fatores, eles levam a filtros ambientais, que vão selecionar as espécies de plantas que conseguem viver ali em cima. Não é todo mundo que consegue sobreviver a essas condições que, para a gente, são condições muito extremas, né? Então, as plantas que ocupam os Inselbergs são plantas muito restritas, exclusivas, né? Que têm características especiais de sobrevivência sobre a rocha. Aí eu trouxe um pouquinho de alguns num tipo de ambientes que a gente encontra nos afloramentos. Então, pela coloração, a gente já pode quebrar aquela ideia de que são ambientes sem vida, porque a própria coloração do Inselberg, essa coloração mais escura que a gente vê aí no rio, nas pedras, é devido a uma camada de algas, fungos, bactérias e musgos que fazem essa cobertura aqui escura, porque, na verdade, a cor do granito é branca. Então, chegando mais perto, a gente vê que a própria cor já traz uma biodiversidade, né, e já rompe com a ideia de esterilidade desses afloramentos. A gente tem também as plantas que crescem diretamente sobre a rocha exposta ou por um substrato muito insignificante, né, praticamente. Temos as ilhas de vegetação, que já são mais representativas e que formam grandes coberturas desses paredões. Aqui são várias bromélias formando essas ilhas de vegetação, então são ambientes insulares, contendo ilhas dentro de ilhas, né, reforçando ainda mais esse caráter insular. E dentro das bromélias, como o Sábio falou também, é um outro universo cheio de vida. Essas ilhas de vegetação formam verdadeiros tapetes, porque realmente o substrato é muito fininho, né? E as raízes são superficiais, então é como se fosse um grande carpete de vegetação totalmente aderido à rocha. Aqui, só lembrando e ressaltando, né, o que eu falei da coloração. Então, quando tem cianobactérias, líquens e musgos, a coloração é escura. E quando não tem, ela é uma coloração natural, que é a coloração mais esbranquiçada. A gente também tem as fendas e fraturas, onde as espécies vão acabar germinando, né, encontrando um ambiente mais favorável aqui, com maior umidade, menos insolação, dentro dessas fendas e fissuras na rocha. Então, como vocês puderam ver aí nesses ambientes, tem muita biodiversidade, né? E é uma biodiversidade fantástica, tropical, no nosso caso, e muito diversa. E toda essa biodiversidade está relacionada com a geodiversidade, que essas diferentes formas, né? Essas sinuosidades dos afloramentos e as diferentes condições microclimáticas vão propiciar um boom de diversidade. E por que é interessante estudar essas ilhas terrestres, né? Primeiro, porque são áreas relativamente pouco alteradas, devido principalmente à inacessibilidade delas, né? Segundo, porque a gente consegue compreender efeitos de mudanças climáticas, estudando, por exemplo, fósseis, vestígios de pólen, que a gente encontra nessas florestas de topo de montanha. Depois de descobrir espécies novas para a ciência, são essas espécies ameaçadas, estão refugiadas ali, esperando que um botânico escalhe ou suba aquele Inselberg para pesquisar as plantas, e identificar também efeitos do impacto humano através de comparações, já que são áreas relativamente pouco alteradas, principalmente devido à dificuldade de acesso. Outra grande importância é que essas áreas, elas resguardam fragmentos importantes da Mata Atlântica, então acaba conservando naturalmente, né, pela dificuldade de distúrbio antrópico, essas matas do topo e de encostas muito íngremes, que podem servir para a restauração depois da Mata Atlântica. A gente pega essas espécies, o banco de sementes, né, dessas espécies nativas aqui de cima, e acaba utilizando para fazer uma restauração com espécies nativas e mais diversa. Outro aspecto importante é a conectividade, em que esses afloramentos servem de trampolins ecológicos, né? As espécies de plantas e animais vão ficar pulando aqui de um Inselberg para o outro, garantindo esse fluxo genético e a permanência de fragmentos e de organismos.
Outra importância desses afloramentos é antropológica, tem vários registros de pinturas rupestres sobre os Inselbergs do Brasil. A gente também tem a turística de lazer e dos esportes radicais, também aí compartilhado pelos nossos escaladores aqui da mesa. Importância também com relação aos cosméticos. Eu trouxe essa bromélia de exemplo, em que fragmentos da folha dessa bromélia, que não é endêmica, não é exclusiva dos Inselbergs, que ocorre em outros afloramentos também, é utilizado para fazer perfumes, colônias e sabonetes. E a beleza cênica e cinematográfica, que acaba valorizando mais a forma, mas também não deixa de fazer parte, né, da nossa memória e desse caráter afetivo, visual. E quando me vem à cabeça as músicas que mencionam o Rio, a beleza do Rio, e que o Rio continua lindo, eu vejo as fotos antigas do Rio e as fotos atuais. Então a cidade mudou muito, tem, né, a urbanização, carro, estradas, asfalto, desmatamento, mas os Inselbergs continuam lá, né? Os Pães de Açúcar continuam presentes. E talvez eles sejam o principal motivo para o Rio continuar lindo, né? Que eles fazem essa ponte entre pedra, floresta e mar. Apesar de todas essas belezas, eles se encontram em ameaças, como a mineração, que é a principal ameaça aos Inselbergs. Então, a gente vê aí no nosso cotidiano os Inselbergs, né, os granitos dos Inselbergs sendo utilizados, seja na mesa que a gente vai numa lanchonete, comer um pastel e um refresco, na pia das nossas cozinhas, em monumentos na cidade, nas próprias britas que a gente usa para a construção civil. Além da mineração, a gente tem como ameaça o desmatamento e a agropecuária. Então, a retirada dessa cobertura vegetal favorece, né, um monte de espécies invasoras, favorece o fogo também. Então, é super importante esse trabalho de restauração das encostas do Pão de Açúcar, que o Sávio lidera o projeto. É um projeto muito fantástico e que realmente reduz um monte de ameaças que esses ambientes sofrem. E, por fim, a coleta de plantas ilegais. Essa coleta insustentável de plantas que são totalmente endêmicas, restritas, né, que tem poucos indivíduos, e que são únicas no mundo, né? Essa retirada insustentável de plantas acaba causando a extinção de muitas espécies, e que a gente vê, inclusive, nesse cenário de biopirataria internacional, as plantas brasileiras, os Inselbergs, sendo comercializados no estrangeiro. Então, essas foram algumas impressões que eu trouxe sobre as plantas que crescem sobre os Inselbergs, sobre esses famosos pães de açúcar, e eu ressalto aqui que é só a pontinha do Inselberg, porque a gente tem ainda um monte de pergunta para investigar, um mundo a aprender com esses afloramentos. E aí eu só finalizo a minha apresentação, minha fala, com essa vontade mesmo e esse desejo de a gente transbordar ações pela conservação, que eu acho que é algo fantástico que está sendo mostrado aqui pelos outros participantes. E é dessa forma, né, a gente juntando cada linhazinha ali da divulgação científica, da sociedade, do poder público, do diálogo, da escuta, da pesquisa, entre tantas outras linhas, né, que a gente pode colocar nessa trama, e essa conexão mesmo e interligação, essa transdisciplinariedade vai permitir uma rede coesa, bastante forte, que vai garantir a conservação e a integridade desses ecossistemas tão especiais. E aí, nessa tentativa, eu e uma amiga minha que também estuda os Pães de Açúcar, a gente criou esse blog, depois eu convido vocês a visitar, e eu também tenho uma banda de música instrumental que chama Fonocoria, que é inspirada também na biodiversidade brasileira. E eu agradeço a todos os presentes, todos os participantes, agradeço todas essas carinhas sorridentes aí também das fotos, que são as pessoas que estão nesse meu caminhar aí, com muitas pedras pelo caminho, e que contribuem nessa minha investigação pela biodiversidade e conservação dos afloramentos, o Laboratório de Macroecologia, do qual eu faço parte, a Guanabara Território Urca, a todos vocês, ao Sávio, e meu e-mail aí de contato para a gente conversar mais e poetizar mais também sobre os afloramentos e sobre a nossa biodiversidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa. Você mostrou aí a pontinha do Inselberg, né? Seguramente tem muito mais coisa aí nesse assunto, né? O Pão de Açúcar tem essa dualidade aí, né? De ter o micro e o macro, né? Muito legal te ouvir.
Agora a gente vai ouvir o Marcelo Barros de Andrade, biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, a SMAC, né? Gestor do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, e do Parque Natural Municipal Paisagem Carioca. Marcelo é também o coordenador-geral do Mosaico Carioca de Áreas Protegidas e um gestor multitarefas, né, Marcelo? Porque o Mona Pão de Açúcar tem muitas demandas, né, e as soluções são muito reduzidas, né? Ele vai falar para a gente sobre a importância das áreas verdes na pandemia. Fique à vontade, Marcelo. Me ouvem bem? Sim? Vamos nessa. Em primeiro lugar, assim, gostaria de agradecer o convite, parabenizar a organização do evento, né? Um evento muito, muito enriquecedor, ainda mais abrindo espaço aí, né, para o Mona Pão de Açúcar. Muito, muito mesmo orgulhoso de estar na presença, né, participando dessa mesa, com várias das minhas referências, né? Uma delas até que é grande responsável, um dos grandes responsáveis pela transformação aí do Mona, né, na unidade de conservação, né, desse território em unidade de conservação. E agora eu vou falar um pouco vamos dizer assim, do cotidiano, dos bastidores do Mona, né? Já falamos do Mona, da parte da escalada, da conservação, da restauração, dos Inselbergs, né? Agora a gente teve uma aula aí com a Luísa, da parte do fundo do mar, com o Caio, e agora a gente vai falar um pouco do dia a dia, do cotidiano, mas num recorte, né, durante a quarentena, em determinado momento, e durante a pandemia, que ainda não acabou, infelizmente, né? Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo aqui compartilhar a apresentação. Sabe, só me diz se está ok aí, porque eu não estou enxergando o resto da tela. Ok? Todos enxergam aí? Todos veem? Posso continuar? Bom. Sávio, alô? Marcelo. Oi, tá. Ok, tá? Ok, Marcelo, eu vou te lançar um desafio extra. Sim. Nosso tempo está um pouco curto. Então. Vai ser um desafio extra, né? Não, vamos embora. Não, vou Obrigado, seguir. Marcelo. Então, já foi falado aqui o que é o Mona, mas rapidamente eu já começo a apresentação dizendo, porque muita gente que pode estar assistindo a apresentação não conhece essa terminologia, Mona, que significa Mona, unidade de conservação. Então, Mona é a abreviatura de Monumento Natural, que é uma categoria de unidade de conservação da natureza, né, prevista lá no SNUC, na Lei 9985 de 2000, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né. Ela se separa em dois grandes grupos, né? O grupo de uso sustentável, né? Que é o uso direto dos recursos naturais, né? Que são essas aí que estão listadas. A mais reconhecida, assim, popularmente, é a APA, né? A Área de Proteção Ambiental, né? E as de proteção integral, de uso indireto, que é aquelas que a gente não pode retirar os recursos, né? Utilizar os seus recursos naturais. E o mais famoso, é claro, que todo mundo conhece como parque, e o monumento natural, né? Todo mundo generaliza como se o Mona fosse um parque. Na verdade, como a André Ilha falou, ele tem o mesmo nível de restrição, de proteção, né? Mas, na verdade, como eu falo, não sou o parque, sou o Mona. Então, o monumento natural é uma categoria dentro desse grupo, né? 91, a área de 91 hectares, aproximadamente, né? E eu destaco essas três características aí do Mona, principais. Ela é considerada a terceira unidade de conservação mais visitada do país, né? As outras duas é o próprio Parque Nacional da Tijuca e o Parque Nacional do Iguaçu, muito influenciado, claro, pela visitação do bondinho, né? Como o Parque Nacional da Tijuca é influenciada pela visitação do Cristo e os outros atrativos. Possui um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo, né? Que eu falei, o bondinho. E a trilha do Morro da Urca, que é um dos atrativos que a gente tem na unidade,
é considerada a trilha mais visitada do estado do Rio de Janeiro, né? Ela bate aí uns 17 mil a 24 mil pessoas por mês de média. Um breve histórico, né, da unidade, né? No início dos anos 60, né, o Morro da Urca começou a ser ocupado por uma favela, né, foi removida por um militar chamado Tenente Stai, que é o primeiro morador daquela casa que a gente chama de Casa Amarela, ali no início da pista Cláudio Coutinho, né, que é um PNR, um Próprio Nacional Residencial, uma residência funcional militar. Em 73 foi a primeira ação de proteção dessas áreas, né, não só do Pão de Açúcar e Morro da Urca, mas também do Morro da Babilônia, Corcovado, outras áreas, por um tombamento federal do IFAM, de 1973. No fim dos anos 80 é que a área começou a ser aberta à visitação, né? Além do Bondim, que já tinha visitação, mas as outras áreas do Mona foi aberta à visitação. Em 2006 foi criado, né, no papel mesmo, decretado como monumento natural, né, comunidade de conservação, né, uma demanda levada ao Conselho Municipal de Meio Ambiente por mobilização, né, da sociedade civil organizada. O próprio GAI, né, um dos fundadores está aqui, o André Ilha, a FEMERG, que é a Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, e a AMUR, né, a Associação de Moradores da URCA, e outras, né, entidades, mas eu destaco essas três. Em 2012, em julho de 2012, o Monumento Natural passa a integrar como sítio do Patrimônio Cultural da Humanidade, né, como paisagem carioca entre a montanha e o mar, que foi um título concedido pela Unesco. E aí vale destacar que essa proteção de 2006, né, de transformar essa área em um monumento natural, proteção legal ambiental, ajudou muito nesse título da Unesco, né, afirmar que a área tinha importância e relevância e rebocou assim o Rio de Janeiro para a primeira cidade, se não me engano, primeira cidade a ter esse título, né, de Patrimônio Cultural da Humanidade, a categoria Paisagem Cultural Urbana. Em agosto de 2012, a Secretaria cria, né, uma resolução, cria o Conselho, que a gente chama de CONSEMONA, o Conselho Gestor do Mona. E em 2013 o plano de manejo foi aprovado. Aqui é só uma imagem do nosso conselho gestor, né? Altamente participativo, uma gestão altamente participativa. Um conselho de representação paritária de 20 membros, de 10 órgãos para cada, né? Órgãos públicos e 10 da sociedade civil, né? De forma paritária a participação do conselho. E as reuniões, quando eram presenciais, né? Agora a gente não consegue fazer, são realizadas na Unirio, aí na URCA, onde eu me formei e estudei, né? Sou biólogo da Unirio, então extremamente grato aí a Unirio, queria fazer um agradecimento especial à Unirio. Essa aqui é a composição, né, do nosso conselho, né, os 10 dos órgãos públicos e os 10 da sociedade civil. E a gente vai falar um pouco das importâncias das áreas verdes, né, na questão da pandemia, e a gente começa com o primeiro ato da secretaria, que foi o fechamento, né, temporário das áreas naturais, dos parques, né, como um todo, das áreas naturais, porque todo o Brasil praticamente fechou lá no início da pandemia, em março, né? E aí vocês acreditam o quê? Fechamos, então não tínhamos visitação, né? Fechamos a pista Cláudio Coutinho, fizemos os avisos e aí fomos surpreendidos, claro que não, mas infelizmente, mesmo com o fechamento, muitas pessoas ainda invadiam lá o Mona, né? E a gente fazia operações, né, de conscientização, retirada, né, dos visitantes, junto com o grupamento de defesa ambiental da Guarda Municipal, ao qual eu agradeço também o apoio, né, dessas operações que a gente foi realizando, de pessoas adentrando a unidade lá, mesmo com ela interditada, né? Visitantes de vários tipos, né? São só pescadores, mas caminhantes comuns, famílias, que infelizmente até pulavam aquele portão, né? Mas mesmo assim tinha gente até que queria insistir e a gente conversava e fazia o trabalho de retirada. E também uma coisa que isso também gerou um vandalismo maior na nossa unidade de conservação, lá no Mona, né? Ele gerou um vandalismo porque a falta de visitação do bom visitante, da boa frequência, acabou gerando o vandalismo, né? Esse é o lado negativo de ter fechado, mas claro que a gente reconhece que era devido a esse fechamento no início da pandemia, né? E aí, de vandalismo de placas, corte de vegetação para fazer fogueira, né?
A gente pode ver aqui, lá na pista, a gente pegou muitos casos desses, né? Corte de vegetação e vandalismo, lixo, né? Acúmulo de resíduos, né? Em várias partes da pista Cláudio Coutinho, né? E aí a guarda, mais uma vez, me ajudando, os guardas aqui, a fazer esse trabalho, né? De coleta, e até eu mesmo lá, a gente se mobilizou para fazer esses trabalhos aí. E aí aconteceu o que eu mais temia, mas já sabia que ia acontecer, era também a presença de moradores de rua. A gente achou isso lá no deck, né? Para quem conhece, embaixo do deck da entrada da trilha do Morro da Urca. Já a gente se instalando, depois descobrimos, devolvemos os pertences, né? E a pessoa seguiu o seu destino. E aí eu vou focar a minha apresentação mais nessa linha na apresentação, a linha condutora no déficit de natureza, né? Que é uma expressão criada pelo jornalista e escritor americano Richard Louv, que ele publicou um livro em 2005, né? Chamado A Primeira Criança da Natureza, né? Ele identificou que as crianças estavam com problemas, né? De atenção, estresse, e escreveu esse livro, e isso começou a ser difundido, e começou depois a ter outros estudos, né, corroborando a tese dele, né, de que o ser humano necessita necessita desse contato com a natureza, né. Então, a gente tem aqui algumas outras matérias, né, e aí está explicado também por que o Mona estava sendo tão visitado, não só por transgressões dos visitantes, mas também a necessidade das pessoas saírem de casa, saírem do confinamento, né? Então, a linha condutora, assim, meio que dessa apresentação, vou focar nessa parte do déficit de natureza e dos estudos, né, que vieram depois, né? O próprio Centro Universitário de Amsterdã, Centro Médico, né, fez pesquisa com voluntários, constatando que as pessoas em contato com a natureza tem 21% menos chance de desenvolver depressão. A Universidade na Escócia também comprovou praticar atividades ao ar livre, reduz a agressividade, melhora o funcionamento do cérebro, estimula o pensamento, né? Essas aqui são as matérias que eu googlei, né? Eu pesquisei, que apareciam com mais presença lá na rede social, no Google, né? E também aqui a Universidade de Japão, de Shiba, né? Também com voluntários dizendo que passear em floresta diminui a metade desse grupo, diminui 16% do hormônio do estresse, 4% na frequência cardíaca e 2% na pressão arterial. São benefícios da saúde que a natureza, né, o contato com a natureza nos beneficia, né? E como diz o próprio autor da tese desse déficit de natureza, né, ele fala que ele tem um foco nas crianças, né, mas os efeitos, né, atingem, em geral, a toda a sociedade, não só as crianças, né? Ele fala muito que os principais problemas gerados pela essa falta de relação natural com o mundo, né, de doenças mentais, de dificuldade de atenção, também apresentam maior taxa de miopia, obesidade, né, que é a falta a pessoa acaba se exercitando e tendo maior prazer nessas atividades, né, muito mais do que em lugares confinados, em academias e tal, e a própria deficiência de vitamina D, né, a pessoa se expõe menos ao ambiente, né. E aí tem algumas outras matérias durante a pandemia, né, corroborando que esse índice aumentou, né, e até uma revista brasileira de educação ambiental focou nas unidades de conservação, né, como um instrumento, né, como uma alternativa para reconexão com a natureza, né, nessa questão do pós-Covid. Foi um artigo interessantíssimo, né, e o próprio blog da Escalada também conclui, né, com estudos aí que atividades, né, em áreas abertas, né, em outdoor, diminui os impactos negativos, né, da saúde mental durante a pandemia. Então, e aí depois disso, né, eu acho que teve um entendimento dos órgãos públicos de abrir as áreas, né, naturais. Então, a primeira ação da prefeitura foi o plano de retomada, e dentro do plano de retomada, em 2 de junho, os ambientes abertos foram liberados, desde a primeira fase, já estavam liberados. Enquanto que os pontos turísticos, aí eu vou destacar aqui pontos turísticos, por quê? Qual é a relação do ponto turístico com áreas abertas? No caso do Mona, muito
a relação muito grande. Por quê? Porque o bondinho interfere muito na nossa visitação. Então, eles só estavam previstos para vir na fase 4. Então, nós não abrimos na primeira fase, né? Não abrimos na primeira fase, abrimos no dia 26 de junho. A gente fez um protocolo de retomada e acabou que a gente fez isso em conjunto com o Conselho e abrimos dia 26 de junho com essas restrições. Né? Depois vieram a abertura dos outros parques, né? E a gente começou a abrir gradualmente, né? Em setembro de 2020, de segunda a sexta só, no horário sem final de semana, sem estar aberto, depois abrindo aos sábados com a trilha liberada, e em janeiro a gente liberou toda a área do Mona, né? Para não acontecer justamente isso, por isso que a gente abriu de forma gradual, porque isso aqui é um exemplo que aconteceu lá no Parque Laje Corcovado, no PNT, né? E a gente agradece muito ao sucesso dessas ações ao próprio Bondinho, como a Andrélia falou, que participa da gestão aí de forma muito intensa, ajudando a gestão do Mona, e uma das atividades que a gente programou junto, o Bondinho fez o controle de acesso lá da área do Morro da Urca, a Guarda Municipal em alguns momentos, e eu com voluntários fazendo a conscientização, evitando aglomerações e explicando a nova situação, né, do Mona. Aqui são algumas imagens das pessoas respeitando a questão do distanciamento. Logo depois também a Prefeitura ampliou, né, o horário de visitação, dando importância às áreas verdes como uma estratégia aí de combate e de aumento da medida de proteção à vida relativa ao Covid, né? Aumentou em 2 horas o funcionamento de todos os parques, mas o Mona já funcionava desde as 6 horas da manhã, não mudou muita coisa. Isso aqui só são alguns exemplos das pessoas caminhando, né, pelo Mona, respeitando as regras, mas a gente também tem alguns exemplos, né, de pessoas que ainda não respeitam, mas ainda usam a máscara de forma indevida, mas são de fato minoria hoje. Aqui algumas das imagens de outras atividades feitas ao ar livre, né? Que também não tem problema nenhum e não oferecem risco às atividades. Isso aqui, finalizando a apresentação, é um projeto chamado Nosso Quintal, né? Eu peguei essas fotos da Fabrícia, o filho do Caio participa desse grupo aí, ele pode falar melhor, que são um projeto de inserir as crianças, né, nas áreas naturais. E aí é importante essa iniciação, né, para que a gente gere, né, que as gerações futuras, né, tenham essa consciência da preservação e que a gente aumente essa interação, esse amor aí das novas gerações com a preservação ambiental. Agradeço a oportunidade, peço desculpa aí por ter passado um pouquinho do tempo. Quem quiser mais contatos aí, pode nessas redes sociais, no próprio e-mail e no telefone que está no próprio site. Meu telefone está no site, as pessoas se comunicam comigo diretamente aí pelo WhatsApp. Perdão, Sábio, desculpa. Obrigado, aí. Marcelo. Um pouquinho. Obrigado aí pela sua compreensão. Ficou por último, né? E findou que espremeu muito tempo para você, beleza, né? Mas como o próprio André Ilha falou, né? Você é um gestor exemplar, né? Que a gente tem orgulho de trabalhar junto com você. O Caio também citou, né? Esse prazer essa receptividade, né? Que o Marcelo nos proporciona sempre quando a gente leva uma ideia nova, né? Um projeto novo, enfim, uma parceria qualquer, né? Ele está sempre disposto e ouve a gente, né? E, enfim, dá esse suporte necessário para que a gente possa atuar, né? Em benefício do Mona, claro, mas, evidentemente, com o suporte do gestor, né? Eu queria propor aqui um bate-bola para a gente finalizar, uma mesa redonda, meio retangular, e cada um de nós fazer uma pergunta um para o outro sobre o tema que foi falado, né? E se alguém também quiser utilizar alguma pergunta aqui do chat, perguntas lá do YouTube que vieram para cá, que a Alexandra transpôs para cá, e ficar à vontade para responder também, ok? Minha pergunta, que vou começar, né? Minha pergunta é para o Caio, sobre esse projeto novo aí, né? Que você nos comunicou, de quem depende, que é uma pergunta também aqui do chat, inclusive já, né? Do chat não, do YouTube.
de quem depende, né, essa aprovação, e também, aí já é mais a minha própria pergunta, qual o nível de restrição que esse santuário vai trazer para essa região? Deixa eu abrir o áudio. Se for aprovado, claro, né? Tá. Na verdade, o projeto, o santuário pode ser estabelecido via decreto ou via um projeto de lei. Inicialmente, a ideia era ser via decreto, mas aí com a pandemia tudo parou e tal, e agora a gente está retomando as conversas para ver qual que é o melhor caminho para tomar para estabelecer, né, esse santuário. O nível de restrição, a princípio, não muda nada, né, porque é uma forma de valorizar as unidades de conservação que já existem ali. E talvez, a partir de um momento de uma revisão no zoneamento ou da regulamentação do zoneamento da APA, a Paisagem Carioca, a gente começar a pensar em algum tipo de restrição para a área marinha da APA. Mas, em princípio, não mudaria praticamente nada, só valorizaria mais as unidades de conservação que já existem. Seria uma forma das pessoas conhecerem e entenderem que ali tem um mosaico já de unidades de conservação que incluem a área marinha. Eu só vou aproveitar a oportunidade, que a gente não combinou, mas eu tenho a Última Criança da Natureza do Marcelo, e é muito bom, vale muito a pena. A grande parte da minha pesquisa tem a ver com isso, e tem a ver com o santuário, né? De que forma a gente incentiva as pessoas, as crianças, ou as pessoas em geral, a aproveitarem melhor a parte marinha ali, né? Que seja uma coisa mais do que simplesmente ficar na praia tomando cerveja, fazendo churrasco. Como que as pessoas podem aproveitar um pouco mais aquela natureza, se integrar mais a esse ambiente. E muito legal ter ouvido isso aí do Marcelo. A gente conversa muito, nunca falamos sobre isso, e é um livro que mudou muito, inclusive a minha pesquisa do mestrado. Foi muito, muito legal. Eu vou só complementar, então, porque eu tenho uma questão, a gente vê os barcos, muitos barcos, né, fazendo pesca de rede, né? E recentemente teve uma divulgação no próprio Conselho de um barco que estava muito próximo da praia ali, né? A criação não muda nada em relação a isso, a pesca, a predatória ou algo do gênero, assim? A verdade é assim, tudo surgiu porque como tem a área do parque, que tem um limite de 50 metros do costão, e tem uma área que é a APA, e que a princípio está liberado algum tipo de atividade pesqueira, a fiscalização fica muito mais complicada. Como que você sabe que esse barco que está ali dentro daquela enseada está dentro da unidade de conservação de proteção integral ou ele está dentro da APA? Né? Essa zona da APA, por enquanto, ainda tem alguma permissividade. Então, a ideia com o santuário é que fique mais fácil, entendendo que toda a enseada está protegida e que é proibida a pesca dentro dessa área, ou pelo menos só nas áreas específicas em que são permitidas essa atividade, aí fica mais fácil, inclusive, de fiscalizar. Né, porque é a mesma forma, direto a gente recebe lá no grupo de comunicação, no grupo do conselho, tem um barco aqui dentro, mas ninguém sabe se ele está dentro da unidade de proteção integral, ele está na área de uso sustentável, é permitido ou não é permitido. Então também é uma forma de facilitar a fiscalização, de deixar mais claro o que pode e o que não pode dentro daquela área. Por isso também que surgiu essa ideia, né, do santuário, porque é uma forma de, na hora de regulamentar o zoneamento da APA, ficar definido que aquela área na APA é uma área mais restritiva e tem essa prerrogativa, né? É possível que numa APA tenha áreas de exclusão, áreas mais restritas. É mais ou menos essa a ideia. Legal. Fica à vontade, Caio, faz a sua pergunta para um outro participante. Eu acho que o André vai ter que sair, né? Exato, sabe? Eu só queria pedir desculpa a você e a todos os participantes, a quem está nos assistindo agora, mas é que começa daqui a 1 minuto uma importante audiência pública, que é um projeto de lei do deputado Carlos Mink, criando o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Rio de Janeiro. É um projeto longo, complexo, e naturalmente eu preciso participar dele, como você já sabia. Mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com pessoas tão qualificadas. Eu teria um monte de coisas para perguntar para cada um, para conversar. Esse tema é super fascinante, mas o dever me chama para outro missão, né? evento. Outra missão. André, muito obrigado. Nós agradecemos também. Vamos ter outras conversas. Ok, um abraço. Valeu, André. Obrigado aí. Tchau, André. Obrigado. Valeu, André. Bom, eu vou devolver uma pergunta então, Sávio. Eu ia até aproveitar para o André falar, né, dessa história do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, mas para você falar um pouco de como que é para participar como voluntário, né, dos mutirões do Pão de Açúcar Verde, dos mutirões de replantio,
contar um pouco, né, a participação da sociedade em geral nas atividades que você faz ali com essa, porque não é você sozinho que vai lá carregando as mudas e plantando, né, e é uma atividade que é muito, eu acredito, né, que para quem participa, muito gratificante e enriquecedora para estar ali reflorestando um cantinho tão especial do país, né, do mundo. Sempre. Vão crianças, às vezes, também, né? Isso também tem um outro aspecto, né, lúdico e muito interessante também, né, mas que é diferente. Mas esse projeto, sim, ele tem um viés aí de educação ambiental, né, obviamente, de valorizar e convidar as pessoas para o voluntariado, para o trabalho voluntário. E a partir de 2004, como eu falei na apresentação, os montanhistas que começaram, que foram convidados e fizeram essa adesão inicial aos próprios mutirões de plantio, porque eram em áreas muito mais difíceis, muito mais complicadas, e onde a gente precisava de pessoas com mais experiência. Mas esse é um aspecto muito importante, realmente, do trabalho, tanto que a gente faz um mutirão por mês, né, com a participação dos voluntários, todo primeiro domingo do mês. É claro que a pandemia bagunçou um pouco isso, mas a gente está, né, ainda nesse primeiro semestre, retomando isso com mais regularidade. E o nosso telefone para contato é o contato, justamente, né, @institutoecoflora.com.br. Contato @institutoecoflora.com.br. Lá você pode se cadastrar, se você está nos ouvindo, nos assistindo, e a gente vai mandar um convite sempre, todos os meses, e você querendo e podendo participar, faz a sua inscrição e participa do mutirão mensal que a gente faz, sempre com o apoio, claro, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o especial apoio do Marcelo, nosso gestor lá, que sempre está de braços abertos também para nos ajudar e apoiar. Sugiro agora que o Marcelo faça uma pergunta. Não seria nenhuma pergunta, porque eu fui me exprimido na minha apresentação, era mais uma coisa que eu tinha esquecido até de colocar, mas é mais de colocar não, é mais do que um agradecimento, né? Eu me sinto uma pessoa privilegiada de estar na gestão do Mona por tanto tempo, desde 2012, e ter agregado parceiros, né? Na verdade, como vocês, e também agradecer o antigo gestor, né, o Paulo Gentil, que eu não sei nem se está aqui nos assistindo, que ele pegou um período muito difícil, né? Eu já peguei um período de transição, de relação do própria empresa, o Bondinho, que não era o que é hoje, né? Eu fui evoluindo junto com todo mundo e o conselho, fazer um agradecimento especial ao nosso conselho gestor, que eu acho que é uma também das referências aí na gestão de unidade de conservação, de gestão participativa, né? Era mais isso, e deixar à vontade se alguém tiver alguma pergunta, porque acho que perguntaram sobre a questão da pista Cláudio Coutinho, né, se tinham entrado lá, teve várias invasões com ela fechada, assim. A gente fez muita ação mesmo lá com os GDAs. Mas é como eu falei, né, eu acho que as pessoas muito transgrediam por transgredir mesmo, porque por rebeldia, mas outras acho que era muita necessidade. O meu telefone, ele está no Google, né, ele está no site, então muita gente me pressionava para abrir, eu falei, calma, gente, não é assim, não. Mas teve muita invasão e teve quase que uma moradia lá sendo instalada lá dentro, né? Acho que tem uma pergunta para a Luísa aí, né? Que os pães de açúcar do resto do país são perguntando, né, se são satisfatoriamente protegidos ou basta preservá-los do Rio de Janeiro para proteger a biodiversidade desses afloramentos rochosos. Obrigada pela pergunta. Então, a maior parte dos afloramentos no Brasil, eles não estão dentro de unidade de conservação, então o Mona é assim, uma exceção, pensando aí que a gente tem milhares de afloramentos, né, milhares de pães de açúcar até o Nordeste da Amazônia, e cada afloramento tem uma flora realmente única. Então, se vai no Pão de Açúcar, se vai para a Gávea, Dois Irmãos, é uma outra biodiversidade, muda completamente, né? E esse caráter insular também promove essa diversidade diferenciada de um humor para o outro, né? Então, eles não são... não é satisfatório ter poucas unidades de conservação com esses afloramentos, e é necessário mesmo pensar em grande escala
da gente conservar grandes grupos, né, grandes complexos mesmo, ao longo do leste do Brasil. Até porque cada um desses tem uma vegetação diferente, né, Luísa? Isso, cada um tem uma flora única, né? Cada Pão de Açúcar é diferente do outro. Espécies muito exclusivas. Estão em biomas diferentes, muito deles, né? Também, né? Sim. Mas o próprio caráter do isolamento mesmo, né? Vai gerando especiação, a espécie muda, consegue chegar no afloramento, mas aí ela já começa a ter uma outra história evolutiva que diferencia ela da espécie que originou ela, né? Então vai gerando esses booms de diversidade individuais, assim. Luísa, eu tenho uma pergunta rápida. Você começou com desenho ou com o estudo da flora? E como é que a arte cabe nessa coisa? Porque isso é muito lindo, seu desenho. Obrigada. Eu fico também muito feliz de estar participando desse grupo, justamente dessa mesa, né? Justamente por envolver sentimentos, memórias, histórias de vida, porque a minha história com os Inselbergs é bem isso, assim, a arte foi surgindo junto, sabe? Foi um descobrimento, assim, também das plantas, mas também da minha capacidade artística, poética. Então, tudo isso foi se misturando, assim, nesse conhecimento. E aí eu fui me reconhecendo também nos Inselbergs, né? Me vendo como pedra, como planta, vendo que a gente é parte desse ecossistema, né? As moléculas que estão na gente também estão nas plantas, também estão nas pedras, também estão no mar, nos outros animais. E aí essa interação mesmo de formas de expressão e do conhecimento científico. Eu acho que a ciência tenta muito romper a arte e ciência, né, como coisas separadas, mas que desde o início foram juntas, né? A ciência surgiu com registros artísticos, dos naturalistas, os desenhos, as ilustrações de aquarela, e que a gente criou esse rompimento tentando buscar uma objetividade, mas que não existe, né? E acho que quanto mais eu também me expresso artisticamente, mais domínio eu tenho sobre o meu objeto científico, né? Que eu consigo dominar ele e entender ele em formas subjetivas também. Então, eu acho que isso é muito bonito de trazer. Alexandra, fica à vontade. Não, eu ia dizer que linda resposta, né? É tudo isso. E a minha pergunta para a mesa teria sido essa, como a natureza vira cultura na nossa vida. Eu queria saber da importância que vocês acham que o Pão de Açúcar tem para a Urca, por exemplo, como uma fonte da cultura, uma característica do bairro. E Caio, especificamente também, dessa parte de baixo do Pão de Açúcar, que não faz parte do monumento, da maneira que eu entendo, né? Qual é a relação entre... Eu vejo a cidade como uma cidade vertical, de fato, né? Então, como você mergulha e sabe, o André, o Marcelo são alpinistas, vocês podem oferecer essa perspectiva para a gente. Caio, quer falar? Oi. Na verdade, assim, um pouco do que eu falei, né? A região do Pão de Açúcar, a Praia Vermelha ou a Praia da Urca, do outro lado, é uma possibilidade que a gente tem de apresentar o que tem de vida, né, além do que os olhos podem ver assim no primeiro encontro. E a forma, por exemplo, o Ed Bastos, com o projeto BG500, que ele faz na Praia da Urca, trazendo muito a questão do lixo como um tema gerador, na verdade, né? E é um pouco do objetivo do projeto Verde Mar. A gente vai lá para catar lixo no fundo do mar, mas na verdade a gente não quer falar do lixo, a gente quer justamente tentar atrair a atenção das pessoas, porque talvez as pessoas se sensibilizem mais quando eu falo da tartaruga com o canudinho lá, né, na arena. Todo mundo vai lembrar dessa cena, porque isso aí viralizou e todo mundo viu, e aí talvez entre um pouco também na pergunta do Shepard, falando de como a tecnologia digital ter potencial para captar e divulgar e influenciar na política pública, porque
o lixo talvez seja o que é mais tangível na questão da conservação marinha, ou quase que na conservação ambiental em geral, né? A gente falar do lixo no mar, da tartaruga com o canudinho, é o ponto de partida para a gente trazer as pessoas para o mar, para o fundo do mar, ou para mostrar a beleza que tem num peixe juvenil, num caranguejinho, numa vida. Então, e aí muito do trabalho do Ed também na Praia da Urca tem a ver com isso, né? De como é importante, de como é rico, como é rica a vida que existe aqui ainda, né? Seja ela acima da linha d'água ou abaixo da linha d'água. E é uma oportunidade muito grande. E a Praia Vermelha, especificamente, é um lugar em que as pessoas vão para mergulhar. Se você for aos fins de semana lá, sempre vão ter grupos de mergulhadores para entrar na água ali, para conhecer o que tem ali embaixo. E pela facilidade, por estar na região central da cidade, né, na Zona Sul, mas ali é um acesso muito fácil, é um ponto icônico, é muito fácil de você combinar, de se encontrar aos pés do Pão de Açúcar, porque você vai saber, né, você vai ter uma referência, você tem um monumento natural te mostrando qual que é o caminho, e tem essa facilidade. Então é muito esse trabalho de gestão das unidades de conservação, de conseguir mostrar muito do que tem ali, eu acho que é um potencial que a gente tem para começar a lutar contra esse déficit de natureza, né? É muito fácil, entre aspas, né? É de certa forma fácil as pessoas fazerem uma trilha, darem um mergulho, verem uma tartaruga, né? A gente tem dias que a água está espetacular e o simples fato de você estar na praia, você vai ver uma tartaruga ali saindo para respirar, e isso vai criando uma empatia com esses seres, né? Com o ambiente em geral, vai integrando a gente. Eu não gosto de falar de se reconectar com a natureza, porque a gente não está conectado na natureza, nós somos natureza. Nós só criamos um bloqueio ali que nos faz sentir o ser inteligente dentro de um sistema, né? E na verdade nós somos parte de um sistema inteligente, né? Tá aí um vírus para mostrar para a gente que nós somos parte disso aqui, e é um tipo de um controle ecológico, né? Um surto ou algum tipo de doença como essa. Então, eu vejo muito isso, assim, o potencial do Pão de Açúcar e de toda essa região, da gente mostrar a beleza que tem na Baía de Guanabara, que a Baía de Guanabara está viva, que existe vida, muita vida. Está o Ricardo Gomes com o filme dele, né, o Baía Urbana, mostrando a vida que tem na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara não está morta, né? O mar do Rio de Janeiro não é só lixo, não é só esgoto, tem muita vida, e é muito importante a gente conseguir mostrar isso, e não ficar focado, o lixo é só a pontinha para a gente começar a falar e começar a mostrar o quanto de vida tem, né? E talvez o lixo seja a forma de sensibilizar. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é um pouco isso, acho que a ideia Caio, nesta semana tivemos o show dos golfinhos, né? Sim, passando ali na frente, né, com o Pão de Açúcar de fundo. Foi fantástico, né? Pensei até que fosse montagem. E aí eu acho que no início. E aí eu acho que entra de novo lá na pergunta do Shepard, falando do potencial da tecnologia digital, né? O fato da pessoa estar ali no barco com um telefone que consegue fazer um vídeo, e esse vídeo se espalhar, e as pessoas olharem e falarem, nossa, quantos golfinhos saindo da Baía de Guanabara, passando aqui com o Pão de Açúcar de fundo, né? Faz a gente refletir, né, a respeito da importância disso, de se ter, e o quanto isso tem sido mais fácil, mais acessível, as pessoas terem um telefone que faz boas imagens, que pode se divulgar, como que é o papel também do divulgador científico, ou no meu caso, né, do comunicador, para desmistificar um pouco essas questões e poder aproveitar melhor esse conteúdo que é produzido, né? Como que um pescador pode produzir um conteúdo que vai, vídeos com o próprio celular, ou um catador de caranguejo, ou uma comunidade quilombola, ou uma comunidade indígena, pode produzir material que vai sensibilizar outras pessoas, que vai chegar a pessoas que talvez estejam a milhares de quilômetros do mar, mas ela vai ver aquela imagem do golfinho ou a imagem da tartaruga com o canudinho e vai começar a refletir sobre o seu próprio padrão de consumo, sobre o seu próprio modo de vida, ou sobre o nosso modo de vida, né? E eu acho que aí na tecnologia digital, eu acho que é muito interessante por isso. Ela facilita de alguma maneira esse acesso, né? E com isso também, né, Alexandra, saber daquelas histórias, né,
conhecer aquela realidade que é muito diferente da nossa aqui, né? O Caio falou daí de se reconectar, que não existe. Na verdade, a gente não, só conhece quando realmente, né, fica sabendo através dessa tecnologia, né? E pode, então, evidentemente, entender, né? Nós não somos só aqui a cidade e os recursos que a gente normalmente utiliza, né? Tem ainda aquelas comunidades muito tradicionais, né? E que sobrevivem assim, né? Isso não, né? Eles não vão mudar o estilo deles por muito tempo, enquanto for possível, pelo menos, né? É isso, Alexandra? É isso mesmo. Vamos dar fechamento aqui, então? O que Vamos. você acha? Sim, vamos. Eu agradeço aí o Marcelo, o Caio, a Luísa, o André, que já se foi. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal para mim, viu? Muito boa, moderando essa mesa, aprendendo com vocês todos. Obrigado, Alexandra, pelo convite. Obrigada pela sua presença também. E foi um prazer, realmente. Muito obrigado a todos vocês. Aprendi muito. Sábio, obrigada por você e todo mundo aqui. Vocês são incansáveis, né? Pessoas dedicadíssimas e são exemplos realmente de o quanto uma pessoa pode fazer no meio ambiente, o quanto um humano, né, com uma dedicação como de vocês, todos que eu conheço um pouco, alguns mais que os outros, mas foi uma delícia ouvir as suas histórias, as suas falas e gostaria de convidá-los para participar mais, tá? Quem eu não entrevistei ainda, nós vamos querer entrevistar, e é um começo de várias conversas. Então, muito obrigada pela presença. Eu queria só fechar por dizer que no Aguanabara, território Urca, estamos minando as memórias das pessoas que vivem e trabalham no Monumento Pão de Açúcar, no bairro da Urca e, por extensão, na Baía de Guanabara, justamente para conhecê-lo melhor como santuário natural, um dado importante na cultura da nossa cidade. Os nossos convidados são fontes de conhecimento importantes para incluir no nosso banco de dados afetivo do território. Estamos muito gratos de poder ouvi-los juntos aqui. Muito obrigada a todos vocês, Sábio, André, Caio, Marcelo e Luísa, pelas suas contribuições e obrigada pela participação pelo YouTube dos nossos ouvintes. Até amanhã, quando no mesmo horário a gente vai voltar a falar na mesa Memórias e Acervos Coletivos de Afetos Geográficos sobre a história do Rio de Janeiro e o futuro da história oral. Essa mesa terá a presença da Amy Starecheski, da Universidade da Colômbia, e será traduzido para o português e postado posteriormente no YouTube. Então, até lá e, de novo, super obrigada a todos. Tchau, obrigada. Valeu, obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns aí pelo evento. E reforçar o convite ali para quem quiser acompanhar as redes sociais do Projeto Verdemar, no @Projeto Verdemar ou projetoverdemar.com, que essa semana vai ter uma grande novidade aí, sexta-feira vai ter um anúncio oficial aí, e vale a pena acompanhar. Oba, beleza, primeira mão. Podem mandar os contatos que a gente vai postar também. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, um abraço aí a todos.